Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Encarnados e desencarnados. Namastê. Eu vi uma mensagem de José Carlos de Luca no livro agora que ele lançou, e ele diz que a gente deve Namastê, o Deus interior meu, saúde o teu Deus interior. Que geralmente eu fico lá e eu quase não consigo ouvir direito as músicas dele, né? E aqui eu pude ter essa oportunidade de ficar aqui ouvindo. Como ajuda a gente ouvir uma boa música, né? Uma boa música. Que Deus te abençoe, meu irmão. É muito bom tê-lo aqui na nossa casa. Que Deus abençoe a tua família. Pela graça que tu tem de trazer a música de Jesus. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bem, meus irmãos, primeiramente vamos agradecer a Deus, todos nós que aqui estamos, por essa oportunidade abençoada de estarmos aqui na nossa casa aberta ao público, que é muito doído fechar uma casa de Deus. É muito doído. Eu estava ouvindo um palestrante, um grande irmão de ideal espírita, e todos nós somos instrumentos de Deus. Bem-aventurados que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir. Quando a gente faz uma pergunta para Deus, pode demorar um pouco para vir a resposta, mas ela vem. Na hora certa ela vem. E a gente ficou perguntando, abre ou não abre a casa? E eu ouvi essa palestra desse irmão, ele já desencarnou, e ele diz, era uma igreja católica, não era espírita. André Luiz volitando sobre por cima, né, volitando, e ele viu uma casa de Deus aberta, eles cantando a música de Jesus, e uma luz, uma imensa luz que se arrastava, uma grande, imensa parte daquele local, porque eles estavam reunidos em oração. Então, meus irmãos, a gente pode pensar, mas na nossa casa também a gente se reúne. Mas quanto mais, irmãos, estiverem entrelaçados, falando, pensando, emanando boas energias, mais alcançaremos mais essa luz a outros irmãos. O nosso planeta talvez nunca passou por tamanha dificuldade. Falando com a minha mãe, com outros irmãos, talvez avós, talvez eles não se lembrem por esse grande desafio que nós estamos enfrentando. São dores de todo tipo, meus irmãos. Pela morte de entes queridos, que é muito triste perder um irmão querido, amado. É doído. Eu imagino que eles estão passando. Eu ainda, graças a Deus, ainda não passei de perder uma pessoa bem próxima a mim, né? O pai, eu perdi um irmão, mas a gente sabe que uma mãe que está perdendo filhos, está morrendo jovens agora, a dor é muito grande. Suicídio, meus irmãos. Suicídio aumentou. Infelizmente o suicídio aumentou. Aumentou também a separação. Tem casais que não estão suportando a perda de bens materiais, porque o marido ou a esposa está perdendo seu emprego. Quer dizer que vem a dor, acabou o amor? São nessas grandes dificuldades que o casal, principalmente o casal, estão sendo testados. A gente não aprende que é na dor, que é na alegria, que é na doença, na saúde. Então estamos sendo desafiados de todos os tipos de provas e expiações. Enquanto nosso irmão estava cantando aqui, estava pertinente na minha cabeça uma imagem de Jesus com Pedro, Simão Pedro. Quem é que lembra daquela passagem em que Jesus, aquela tempestade em alto mar, e Jesus vindo, e aí os apóstolos, é um fantasma, e era Jesus que estava indo até eles. E Simão Pedro, porque era impetuoso, ele era tipo cada um de nós. Simão Pedro tem o DNA de cada um de nós.
impetuoso, nervoso, não é verdade? Ele era muito parecido com a gente. E ele quis ir até Jesus, ali todo encorajado, cheio de fé. Eu vou, mestre. Só que lá pelas tantas, ele quase morre afogado, igual a nós que estamos agora sendo convidados a ver qual é o tamanho da nossa fé. E Pedro, Simão Pedro, também ali sucumbiu na sua fé. Mas Jesus veio e pegou ele na mão. Vem, eu estou contigo. Vocês acham que Jesus agora nesse momento não está pegando na mão de cada um de nós? Vocês acham que nós estamos desamparados sem Jesus? Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Mais do que nunca Jesus está aqui conosco. Agora mesmo, meus irmãos, por que a gente não acredita que Ele está aqui? Caminhando aqui entre nós. Nos intuindo, nos envolvendo, emanando fé, emanando coragem. Segue que eu estou contigo. Como pegou na mão de Pedro, ainda continua pegando a gente pela mão. Então vamos agora, meus irmãos, como eu estava aqui pensando, que nada vem na nossa mente por acaso, que com certeza Ele está com a gente. Na nossa casa, no nosso trabalho, em todo lugar Jesus está conosco. Então vamos manter acesa a fé do nosso coração. E vamos, enquanto estivermos aqui, meus irmãos, todos nós, vamos acender a luz para abençoar tanto nós que aqui estamos, quanto nossos irmãos que estão lá fora. E há tantos desencarnados que estão aqui com Covid. Quantos irmãos com Covid que estão aqui, que desencarnaram? Não tinham tempo de ir numa casa de Deus. Não tinham tempo para procurar Deus. Estava esperando o melhor momento para seguir a Deus. Quando eu me aposentar, eu procuro Deus. Quantos jovens que estão desencarnando? Quem aqui é jovem? Somos espíritos milenares, velhos. Não tem espírito jovem aqui, meus irmãos. Somos velhos aqui, cansados já de saber de cor esse evangelho. Mas ainda não queremos praticar. Ainda não temos essa vontade de seguir a Jesus. Ainda encontramos desculpas de encontrar-se com Jesus. E aí quando a gente desencarna, e aí a gente dá um jeito de procurar Ele, porque a dor é imensa. A dor é tremenda. Se aqui a gente acha que a dor é grande, lá do outro lado é maior. Porque a gente perdeu tempo, perdeu oportunidade. Muitos de nós perdemos oportunidades. E sempre estamos encontrando desculpas. Então que tenhamos um pouco mais de amor próprio, de cuidado com a gente. O que eu preciso para ser feliz? E muitos de nós estamos em busca da felicidade. Quando é sempre lá. Quando eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz. Quando eu encontrar aquele homem, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele carro zero, eu vou ser feliz. Quando eu fazer aquela viagem, meus sonhos, eu vou ser feliz. Veja que a gente sempre coloca lá. Enquanto a gente estiver esperando pelo melhor momento, a gente continua sendo infelizes. Porque a felicidade é hoje. Isso aqui é a maior felicidade, meus irmãos. Essas energias que nós estamos recebendo aqui não tem preço. Não tem valor. Esse preenchimento espiritual, porque muitos de nós entramos aqui caídos, derrotados, de medo, de pânico, de medo de morrer. Quantos de nós estamos com medo de morrer? Medo de morrer. E aí a gente perde a oportunidade de viver, porque muitos de nós não estamos vivendo, estamos sobrevivendo. A espiritualidade, os mentores espirituais, muitos dizem que nós aqui estamos praticamente dormindo, o tempo todo dormindo. Estamos como múmias, vagando aqui. Ninguém se olha, ninguém se respeita, ninguém não se tolera.
Muitos de nós não se amamos, sempre vemos defeitos no outro, achamos que o outro é errado. Até quando nós vamos ver defeito no outro e enxergar pouco na gente? Se nós estamos juntos nesse planeta de provas e expiações, somos pertencentes a este mundo. Não existe criatura aqui melhor do que ninguém. Sejamos como Jesus, meus irmãos, que veio nos trazer esse exemplo maior que é o amor, de ver a bondade no olhar do outro. Porque se somos criaturas do nosso Pai divinas, temos o bem maior dentro de nós. E por que nós focamos na escuridão, nas sombras do outro, quando nós também temos as nossas sombras? Então é isso que essa pandemia, esse grande sofrimento que está abalando a humanidade, é reflexo nosso. É tudo reflexo ainda do ser humano. A doença está dentro de nós e isso é a cura, a nossa cura. De quando nós nos enxergarmos como irmãos, não separando uns aos outros, porque ainda nós achamos ainda que temos que viver numa ilha, cada um numa ilha. Quantos de nós, meus irmãos, nosso vizinho foi um pai de encarnação passada e ainda teimamos às vezes em orar somente pela nossa família? Mas somos uma grande família espiritual. Quantos de nós às vezes estamos lá ajudando o irmão que está caído, que foi um irmão de vida passada? Não sabemos, às vezes foi uma mãe que muito nos amou, muito nos prestou auxílio, e agora está na hora de nós retribuir a ela também auxiliando. Então quando nós, com essa doutrina maravilhosa que nos dá esse conhecimento da verdade, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Por quê? Porque tira todas aquelas dogmas, aquilo que nos aprisiona, que nos arrasta, que nos acorrenta, a falta de amor. Eu não tolero aquele irmão que pensa assim. Não dá para aguentar ver aquela criatura que fala assim. Porque ele tem o cabelo vermelho, aquele tem o cabelo amarelo, porque aquele anda assim, porque aquele anda assado. Cada um segundo as suas obras. Se aquele faz bem, ele faz bem para ele. Se ele faz o mal, ele faz o mal para ele. Cada um faz para si. Se ele é feliz à sua maneira, deixa ele ser feliz da maneira dele. Então é isso que Deus agora, com toda essa tecnologia que está acontecendo no nosso planeta, porque aumentou a tecnologia, mas moralmente nós estamos muito atrasados. Muito, nós já era para ter avançado há muito tempo, a espiritualidade fala. E por isso que nós continuamos ainda patinando no sofrimento. A partir do momento que cada um de nós na nossa casa, começando por nosso lar, desenvolver a paz, desenvolver o amor e espalhar isso pelas ruas, pelo mercado, pela farmácia, com pensamentos positivos, porque o que a espiritualidade está falando também é que há muito negativismo. Por isso está dando esses temporais aí que parece que vai arrebentar o planeta. Gente, esse último temporal que teve foram 1.700 relâmpagos, foram contados. O que é isso, essa limpeza da psicosfera que está acontecendo? Muita sujeira, muita lama mental, muito lixo mental. Porque essa vida vai acabar o mundo. Porque esse mundo não tem mais jeito, a gente escuta isso. Eu escuto isso. E é desanimador a gente ouvir isso. Porque Deus, Ele confia na gente o tempo todo. E por que a gente desanima do outro? Se Deus está o tempo todo agindo em nossas vidas. Através de uma mensagem, através de uma boca santa, quando vem falar com a gente e fala coisas boas. Porque não tem mais nada pior do que uma pessoa chegar perto da gente e ser negativa e começar a reclamar. Porque o mundo é uma droga, perdão da palavra, que é assim que falam. Porque eu acho que o mundo vai acabar, esse mundo não tem mais jeito. Não, meus irmãos, vamos acabar com esse lixo mental. Cada vez que uma pessoa vem até a ti falando coisa ruim, pelo amor de Deus, já não basta a mídia, já não basta a televisão trazer desgraça. Porque, gente, quer ficar doente, liga a televisão. Sai até sangue da televisão. Está matando, se mata 100 por dia, a mídia diz que mata 1000. Há muita mentira. Cuidado com o lixo da TV. Ah, mas eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Não é assim que a gente ouve?
principalmente os mais antigos, né? Ah, não, para quê? Quer saber o quê? Contar coisa ruim? Para ficar eu ruim? Como é que eu posso ajudar alguém se eu ficar doente? Doente, não sou doente. Então é importante que a gente filtre as mensagens para que a gente aqui consiga levar a paz, porque a paz começa dentro de nós. Meus irmãos, eu já passei 20 minutos. Eu estava vendo esse palestrante falando, ele disse que estava sentado, era um sábio. Eu fiquei assim, para ver o que a gente pode ajudar no outro, né? Ele estava sentado à beira do caminho, esse senhor de idade, que era um sábio, e chegou um carro e perguntou: "Ô, senhor, tudo bem? Tudo bem? Escuta, como é que é o povo, a cidade daqui?" Daí ele assim: "Como é que é a cidade da onde você veio?" Ele disse: "O povo de lá é um povo bom, né? Todo mundo é maravilhoso, é uma cidade fantástica. Eu só saí de lá, vou vir morar aqui por causa do meu trabalho que exigiu que eu mudasse de cidade." "Como é que é, senhor, a cidade?" "É ótima, é maravilhosa. O senhor vai amar morar aqui nesse local também." Ele entrou: "Tá bom, obrigada," e foi para dentro da cidade. Passou um tempo, estava o velhinho lá sentado: "Ô, senhor, boa tarde. Como é que o senhor está? Tudo bem. Escuta, como é que é o povo daqui? Como é que é o povo? De onde é que tu vem?" O velhinho perguntando para ele. "O povo é horrível." Aliás, já começou a perguntar: "O que o senhor quer saber?" Já vai humorar. Só por curiosidade. "Ah, o povo lá é péssimo, é tudo invejoso. Olha, é horrível lá a cidade onde eu vim." "Como é que é aqui, senhor?" "Também é horrível. O pessoal daqui é péssimo. O senhor não vai gostar, não." O que é isso, gente? É a vibração dele, é a energia dele. Pode botar uma criatura dessa aonde o Cristo vive, que vai estar no inferno. Porque é a mente, é o coração dele que é azedo. Ele só vê mal, só vê coisa ruim. Pode botar pessoas boas que ao redor dele só vai haver coisa ruim. E o outro via coisa boa, portanto, continuava a estar nessa esfera espiritual. Então, tudo depende da forma que a gente vê o mundo e vê as pessoas. Por isso a importância da forma que eu acordo, eu escolho ser feliz ou ser infeliz. Até para ajudar o planeta a se tornar um planeta melhor, gente. O planeta já começou a melhorar. E nós já melhoramos um pouquinho para acompanhar esse planeta. Porque senão nós vamos ser convidados a se retirar. A escolha é nossa. Entrar nessa vibração ou não. Porque a espiritualidade de luz, muitos estão indo embora, meus irmãos, mas muitos espíritos de luz vão reencarnar para esse planeta. São Francisco de Assis vai voltar, Madre Teresa de Calcutá vai voltar, e muitos outros espíritos de luz que passaram por aqui e viviam no anonimato, né? E vão voltar para nos ajudar nessa caminhada. Então não pense que estamos abandonados. Nós é que escolhemos ficar sozinhos, acompanhados. E qual é a companhia que eu estou escolhendo vibrar? Espíritos de luz ou espíritos das trevas? A escolha é nossa. Meu Deus. É eles. A gente se prepara, mas eles estão assim. Meus irmãos, e outra coisa, porque a minha vou até pular depois aqui. Nós espíritas estamos sendo convidados a trabalhar na seara do Cristo, que é imensa. É imensa. Agora ou nunca. Porque podemos demorar anos e anos para retornar a esse planeta. Nem sabemos se vamos depois retornar ou vamos para outros planetas. Porque eu também me incluo nessa, né? Não sou melhor do que ninguém aqui. Então, meus irmãos, trabalhadores da última hora estão sendo chamados. Jesus não pode fazer aqui sozinho, ele precisa de nós. E como é que nós estamos? De braços abertos ou estamos de braços cruzados? Ah, eu não posso, eu não consigo, eu sou todo errado. Errado todos nós somos, meus irmãos. O próprio Simão Pedro também era erradinho, mesmo assim ele deu a volta por cima e se tornou. Quem conheceu o espírito de Simão Pedro antes e depois mudou completamente. Por quê? Pela sua reforma íntima. Então vamos trabalhar
Não importa a tarefa que são chamados. Não estou falando só na casa espírita, tá, meus irmãos? Estou falando no nosso lar, no nosso trabalho. Estamos sendo chamados a desenvolver a paz, o amor. E como é que nós estamos lidando? Não acreditando em nós? Nos colocando como pessoas que não têm salvação? Porque se a gente se colocar nessa posição, fica mais difícil se colocar à luz de Jesus. Bem, meus irmãos, vamos lá, né? Falar de Jesus é sempre um grande desafio e nós não fazemos isso por competência. Mas fazemos pelo exercício imenso de tentar compreender essa figura incrível e especial das nossas vidas, que é Jesus de Nazaré. Esse que os Espíritos nos dizem que é o governador do nosso planeta e que há 4,5 bilhões de anos participou do processo da criação da Terra e que há 4,5 bilhões de anos atrás também já era um Espírito puro e que aceitou do Criador do Universo o compromisso de cuidar de cada um de nós. E ele diz que nenhuma das suas ovelhas, que nenhum de nós que Deus colocou sobre seus cuidados ficará perdido. Jesus, o nosso guia e modelo, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, para que nós possamos nos espelhar e tentar seguirmos os seus passos, para que venhamos a nos tornar criaturas melhores. E nesse esforço de tentar compreender quem é Deus, quem é Jesus, conta José Herculano Pires no livro O Espírito e o Tempo, que certa feita Chico Xavier conversava com Emmanuel e ele queria saber quem era Deus, quem era Jesus. E Emmanuel diz a ele: Chico, basta você entender que Deus é o Criador do universo infinito e Jesus é o governador do nosso órgão. Mas Chico Xavier insistia. Ele queria saber quem era Jesus. E Emmanuel diz a ele: então está bem, Chico, eu vou te levar para fazer uma longa viagem. Se concentra, Chico. E Chico se concentrou. E Emmanuel, começou a levar o Chico Xavier para fora do planeta Terra. E ele foi se afastando, e ele olhava para trás e viu o planeta Terra ficar distante. E ele continua avançando com Emmanuel. E ele começou a se aproximar de uma constelação de estrelas. E ele foi se aproximando da constelação de estrelas, foi passando por aquela constelação e olhando para trás e viu aquela constelação de estrelas ficar distante, lá atrás. E ele avança com Emmanuel e chegou num aglomerado de galáxias. E foi passando, olhando para trás e viu aquelas galáxias ficarem bem pequenininhas. E num determinado momento, Chico Xavier diz para Emmanuel: Emmanuel, eu não aguento mais. Eu estou com uma vontade de tomar um cafezinho. Bem mineiro? Estou com vontade de tomar um cafezinho. E Chico volta com Emmanuel para casa, com aquela sensação de haver sentir falta de um lugar seguro. A mesma sensação quando ficamos muito tempo longe de casa, quando fazemos uma longa viagem. E ele regressa. E Emmanuel diz a Chico: Chico, sabe naquele espaço onde você viu aquelas estrelas e aquelas galáxias? É lá que Jesus opera. E Chico então entendeu a grandeza desse ser, que é o nosso mestre, que cuida diariamente de todos nós. Conta-nos Emmanuel que Jesus não é uma questão de religião, é uma questão de experiência individual, porque o caminho de cada um de nós, meus irmãos, é pessoal, intransferível e individual. E nessa vivência, nesse contato com Jesus, é assim, ele é ímpar, ele é único. E Emmanuel nos diz que um dia nós vamos entender tudo isso, porque Jesus é uma questão de experiência, de nós experimentar em nossas vidas. E nessa experiência tão única, tão ímpar, que falando sobre isso na ocasião, Haroldo Dutra, em uma das suas palestras, que ele falava dessa experiência individual de cada um na sua vida, que não é possível ser relatada num livro, registrada na biografia, ele conta que Rubens Alves, um teólogo
né, já falecido, que falava sobre isso numa plateia. E fazia uma metáfora dessa experiência com uma maçã. E ele falava que aquela maçã era única. E que aquela maçã que ele trazia tinha um sabor diferente. E um jovem, para ridicularizar Rubens Alves, olha para Rubens, levanta e diz: olha, essa maçã que você tem aí, eu como todos os dias. É igual a qualquer maçã que eu compro no supermercado. E Rubens Alves olha para ele e diz: olha, eu vou lhe provar que esta maçã você nunca comeu. E a experiência que eu tenho de comer essa maçã, você nunca terá. Eu sou de uma família pobre, miserável, em que meu pai guardava suas economias ao longo do ano inteiro, para que na noite de Natal pudéssemos ter algo para cear. E no final do ano, com aquelas economias que ele havia guardado, ele comprava uma maçã, que era a fruta que a minha mãe adorava. E ele chegava em casa com aquela maçã embrulhada no papel, colocava a maçã sobre a mesa, e a minha mãe pegava aquela maçã, partia aquela maçã, e todos nós em volta da mesa, ela oferecia o primeiro pedaço ao meu pai, e depois juntos nós comíamos aquela maçã na noite de Natal. Meu pai e a minha mãe já não estão mais comigo, mas esta maçã tem o gosto do meu pai e da minha mãe em volta da mesa. Esta maçã que eu como, você jamais comerá, porque esta maçã tem o gosto da minha família reunida em volta da mesa. Jesus também é assim. Ele tem o gosto que nós atribuímos a ele. Jesus tem o sabor da sua simplicidade de sair pela manhã e ensinar os apóstolos a pescar. Jesus tem o sabor de curar os leprosos. Jesus tem o sabor da sua simplicidade de sair pela manhã e ensinar os apóstolos a pescar. De estar na casa de Simão Pedro e ensinar os apóstolos também no Evangelho. Jesus tem o sabor do perdão. Jesus tem o sabor do amor. Jesus tem o sabor da consolação. Mas um sabor único que cada um de nós experienciamos de uma forma muito diferente e muito particular. E quando nós falamos e pensamos desta consolação, existe no Evangelho de Jesus uma passagem de Mateus que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O vinde a mim é o convite de Jesus que nos espera. Ele nos aguarda, ele espera por nós, todos nós que estamos cansados e oprimidos, porque Jesus está conosco. O vinde a mim, como diz no livro Luz Imperecível, significa que Jesus nos aguarda milênios. Há milênios, meus irmãos. Ele espera por nós, todos nós que estamos cansados e oprimidos. Jesus nos aguarda e espera que nós possamos fazer esse movimento de ir até Ele, porque Ele já está conosco. O vinde a mim também. Deixa eu tomar uma aguinha. Gente, não vão dormir. Estou vendo gente dormindo. Fazer igual o Padre Hélio, quando ia na igreja lá de Campinas. Meu Deus do céu. Imagina uma missa às 10 horas da noite. Mas aquele padre dava pinote. Ele gritava que tinha gente que pulava da cadeira. O instantinho acordava. Se estava com sono, já acordava. Então Jesus aguarda e compreende que este é o movimento de cada um de nós no seu tempo. Porque muitos de nós colocamos os nossos valores, os nossos desejos, nossos projetos materiais deste mundo. E nesta caminhada nós sofremos, nós nos angustiamos, nós nos afligimos, perdemos uma energia suprema neste caminho. E ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, cansados das buscas vãs, das buscas equivocadas, né? Porque muitos de nós colocamos também, meus irmãos, ao invés de nós botar os nossos projetos espirituais, né, nas coisas espirituais, nós colocamos aqui, neste mundo.
E nesta caminhada realmente nós nos perdemos. É uma frase que vale a gente perceber aqui e colocar isso no nosso coração. Quantos de nós realmente vivemos aqui apenas pelas coisas materiais? Apenas pelas coisas materiais. E esquecemos que somos espíritos imortais. Espíritos, meus irmãos. Espíritos de luz. Vós sois deuses. Deuses. E nós deixamos de acender essa luz divina em nosso coração porque nós ficamos focados na matéria. Ficamos realmente focados só no ter e muito menos no ser. Muitos de nós procuramos a paz fora, quando está dentro de nós. Procuramos o amor fora, quando o amor está dentro de nós. Tudo que precisamos está aqui dentro de nós. Basta que olhemos no espelho e nos reconhecemos como criaturas divinas de Deus. Quando Chico Xavier aqui coloca onde Jesus vive, já tentamos imaginar, aqui alguns de nós, esse universo, essa constelação toda que foi seguindo, porque nós somos limitados, mas a gente colocar um pouco a nossa visão estreita, limitada, mas ampliar os nossos horizontes, a gente vê que pode muito mais. Os sofrimentos, meus irmãos, ainda faz parte do nosso mundo, porque nós nos apegamos aqui. E quanto mais nós nos apegamos aqui, mais a gente sofre. Eu estou aqui para a gente pular, tá? E aí Jesus continua, e eu vos aliviarei. O aliviarei está no futuro, porque agora nós conhecemos, em seguida nós vamos viver. E depois nós vamos exemplificar. E nos esforçar para dar testemunho. Que essa experiência única, Jesus, esse sabor único tem em nossas vidas. E Emmanuel também vai dizer no livro Testemunho de Chico Xavier, que começar é fácil. Conhecer é fácil. Continuar é difícil. Viver como Jesus é difícil. Chegar ao fim é crucificar-se. É ser capaz de testemunhar um mestre em nossas vidas, diante das nossas dificuldades, das nossas dores, transformando e purificando as nossas almas. Quando nós pensamos em crucificar-se, existe uma história que é nos relatada pelo livro Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Ele fala de Joana de Cusa, uma das discípulas de Jesus, uma das suas seguidoras. Ele conta que pelo ano 68, quando as perseguições ao cristianismo eram intensas, nós vamos nos encontrar num dos espetáculos do circo romano, uma velha discípula de Jesus, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um jovem rapaz que era o seu filho, quando os executores do Império Romano exclamam, abjura! E o açoite vibra sobre o corpo daquele rapaz, que em lágrimas ele diz em voz alta, repudia Jesus, minha mãe, não vês que perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. E Joana de Cusa, discípula de Jesus, lhe ordena, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer a hora dolorosa, porque acima de toda a felicidade transitória deste mundo, é preciso ser fiel a Deus. E os gemidos de dor ainda dormiam abafados em seu peito, quando um dos verdugos lhe indaga, o teu Cristo apenas te ensinou a morrer? E Joana de Cusa ainda teve forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. E nesse instante, Joana de Cusa sentiu a mão consoladora de Jesus a tocar os seus ombros e escutou a sua voz carinhosa dizendo, Joana, tende bom ânimo, eu estou aqui. Isto é crucificar-se, isto é exemplificar com Jesus. Os nossos ciclos humanos hoje são outros. Nós não somos mais presos para sermos incendiados vivos. Nós não somos mais soltos para sermos comidos pelos leões. Os nossos ciclos humanos hoje são as dores, as dificuldades que nos batem à porta e nos convidam a darmos testemunho desse mestre que há bilhões e bilhões de anos tem nos acompanhado em nossa caminhada. E ele ainda continua, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai é uma ordem, é um imperativo. Jesus nos convida a tomarmos uma decisão, a fazermos uma escolha. Né? Tomai sobre vós o meu jugo. Se Jesus fala do meu jugo, é porque existe outro jugo. E por que podemos afirmar que é outro jugo?
Lá no Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar Jesus falando: não se pode servir a Deus e a Mamon. Dai a César o que é de César. Então há outros jugos. E o que são os jugos? O jugo era uma madeira que servia para unir os dois bois, para que eles pudessem seguir sobre o mesmo compasso. Metaforicamente, o jugo quer dizer autoridade, obediência, quer dizer submissão. Tomai sobre vós as coisas que eu vos falo. Esse é o convite de Jesus para que nós possamos ser aliviados. E ele continua: aprendei de mim, ratificando aqui que ele é o nosso modelo. Ele é o nosso guia, que sou manso e humilde de coração. Jesus convida a sermos pacíficos, a abraçarmos a verdadeira paz. Aquela paz que ele nos deu, não a paz deste mundo, mas a paz que ele nos deu. Quando Jesus nos fala sobre isso, ele nos convida a sermos humildes de coração, assim como ele. Porque o coração humilde é um coração onde a simplicidade materializa tudo. No falar, no pensar, no agir. Não é fazer a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus, que é perfeita, justa e misericordiosa. Se nós somos capazes de compreender que a vontade de Deus é perfeita, justa e misericordiosa, nós vamos entender que aquelas dificuldades, aqueles nossos ciclos humanos fazem parte do planejamento perfeito, justo e misericordioso da bondade do Pai para cada um de nós. E ele termina: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que nos une a Jesus é sua suave bondade, ao fardo leve em oposição ao fardo pesado. O fardo é a criatura que aprende com Jesus e simplifica a sua vida. Não há cansaço, apenas a alegria de viver com as leis do Criador. Quando Jesus é nos apresentado como Consolador, ele não promete tirar de nós as nossas dificuldades. Ele nos diz: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E quem é o Consolador? Quem é o Consolador? Lá no Evangelho de João, nós vamos encontrar o João Evangelista fazendo referência de que se muito me amardes, Deus dizendo: se muito me amardes, eu vos enviarei um outro Paracleto. E nós vamos ver Haroldo Dutra, na tradução do Evangelho, fazendo, explicando uma notinha de rodapé, que o Paracleto é o advogado, é o defensor, é aquele que instrui e que consola. Se lá no Evangelho nós vamos encontrar o João Evangelista, nos dizendo que Deus nos enviaria um outro Consolador, é porque um já havia sido enviado antes, que era o próprio Cristo. O próprio Cristo que nos diz: não se turbe o vosso coração. A todo momento, meus irmãos, Jesus nos convida no Evangelho a continuarmos a nossa caminhada, a viver as nossas dificuldades, a viver as nossas cruzes, para o exercício do testemunho do amor do Cristo em nossas vidas. Mas ele diz, como a gente falou no início, que ele nos aliviará, que ele segue conosco até o fim dos tempos. Quando Jesus diz que nos aliviará, ele não está dizendo que vai tirar de nós aquilo que nós devemos fazer. Porque os Espíritos nos dizem que Jesus atua em nossas vidas em comunhão com Deus. Somente lá onde nós não podemos agir. Porque tudo aquilo que nós podemos fazer, ele nos ajuda, ele nos ampara, ele nos socorre, ele nos fortalece o ânimo, mas não faz por nós. Porque o amor dele por nós é imenso. E aí, graças a essa doutrina espírita que vem nos trazer essa grande revelação, que Jesus não está lá no alto, sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, não foi assim que a gente aprendeu? Jesus está onde? Agora aqui mesmo no nosso lar, nos envolvendo, nos incluindo. É o nosso irmão mais velho da nossa jornada.